Olá, minha gente! Eu quero tratar nesse vídeo um particular muito importante sobre câncer de mamas. É uma doença que incide em muitas mulheres e a medicina faz o que pode. A questão é o que se esconde por trás desse sintoma ou dessa doença. Existe só o aspecto biológico que está em jogo? Ou existem muitas outras coisas que ainda hoje não são muito consideradas ou desconhecidas? Quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o vosso like se gostarem do vídeo e compartilhe com muitas mulheres que vocês conhecem, que faz sentido de repente, e acione o sininho para ser notificado para novos vídeos. Então, o mundo médico, a indústria farmacêutica com todos os seus recursos, fazem de fato frente de um modo muito específico a muitas doenças graves ou menos graves. Muitas doenças são curadas, muitas são atrapalhadas por um longo tempo e, portanto, a pessoa sobrevive. E em muitos casos, e não são poucos, a medicina não consegue, com todos os seus recursos, a fazer frente à doença e a pessoa vem a óbito. Como eu coloquei, o que se esconde por trás de um câncer de mamas, certo? E vou colocar um detalhe de um case que eu tratei recentemente, ao menos numa sessão que eu pude tratar. A pessoa me coloca que ela é casada há 24 anos, casou grávida, portanto um casamento um tanto forçado, mas que para ela o sexo sempre foi um tabu e continua sendo, e que ela nunca se sentiu livre para praticar o sexo e em poucas vezes durante esse tempo todo teve um orgasmo satisfatório. E não obstante tudo isso, a pessoa se sente, por fatores educacionais, morais, religiosos, sociais, a ter que cumprir o dever de esposa, certo? E ela cedeu durante todo esse tempo, segundo o relato delas, que a partir do segundo, terceiro ano do casamento, ela realmente teria cessado ao exercício sexual, mas ela cedeu ao longo de 20 e poucos anos a fazer o sexo, a cumprir a sua função, contra a sua vontade, contra a sua própria natureza. Ela está com câncer de mamas, que começou nessa região, e depois de 2 ou 3 anos que vem se lutando contra esse sintoma, contra esse mal, já se alastrou em outro lado do corpo, e a medicina, através de vários recursos, continua trancando a estrada para que ele não vá para frente, certo? Vocês observem que nós precisamos entender melhor a questão da sexualidade, certo? O próprio Freud, o velho Freud, que tratou de um modo exagerado essa questão do mundo do sexo, ele já acenava de um modo com muita propriedade que o sexo pode ser a causa de muitas doenças. Agora vocês imaginem uma questão dessa natureza aqui. O organismo humano não se sente livre para usufruir desse prazer do sexo, o instinto se sente bloqueado, se sente impedido, e a pessoa, na sua consciência, nos seus valores, na sua educação, no seu empenho social, continua fazendo o esforço para cumprir a função que a natureza não aprova e se frustra a cada encontro. Quer dizer que quando o impulso vital, porque o sexo é um impulso vital, é da vida, é da natureza, é uma das energias mais elevadas que existe. Quando o sexo não se finaliza em prazer, quando ele se finaliza numa dupla mensagem, de um lado eu quero, de um outro lado eu não me permito, não posso, uma das alternativas é somatizar-se com patologia no corpo. Portanto, o recado que eu estou dando aqui, pela minha experiência de 4 décadas como psicólogo, que avaliou muitos cases, certo? O recado que eu dou aqui é que por trás desses bastidores, câncer de mamas, de útero ou de outras regiões, digamos, eróticas do mundo feminino, existe a questão da sexualidade, indiscutivelmente, certo? Então, em muitos casos, por algumas razões específicas que eu não vou ter o tempo de explicar aqui, essa repressão, esse instinto é bloqueado
esse exercício forçado a fazer uma coisa sem satisfação, que frustra continuamente a vida. Uma das alternativas é o câncer. Pode ser câncer de mamas, colo de útero, etc. Certo? E quando você vai ao médico, não é uma função médica, uma especialidade médica entender o campo psíquico-emocional. No máximo que os médicos dizem, com toda boa vontade, que há um componente emocional implicado nisso, certo? Mas não se consegue abrir o pacote e não se consegue explicar como que se dá a passagem causal de um instinto reprimido, bloqueado, para uma somatização de um câncer que depois vem a destruir a pessoa, certo? Portanto, eu sugiro para todas as mulheres que têm preocupação com isso, mas sobretudo para todas as mulheres que estão em tratamento, certo? Até aquelas mulheres que fizeram tratamento e que recuperaram em grande parte a possibilidade de viver longa vida, que elas revisem em profundidade a questão da sexualidade, certo? Que elas revisem o grau de liberdade que elas têm, o grau de prazer, o grau de disponibilidade real de viver esse instinto, de praticar essa relação que implica colocar em foco, em sincronismo, vida com vida. Porque num ato sexual entra em jogo o todo da pessoa, da energia, da vitalidade, da intencionalidade, de tudo, certo? Então a minha sugestão é exatamente esta, que o mundo feminino comece a ter uma visão mais aguda. E eu diria aqui que aumente a régua da responsabilidade quanto ao exercício da sexualidade, se não existe o prazer integral e, sobretudo, se existem repressões, o tabu que não me impede de ser livre para praticar esse instinto, certo? E da parte do mundo masculino, que é importante também que ouvissem esse vídeo, o esposo desta mulher que eu estou conversando agora, ele insiste, com toda razão, de querer o sexo periodicamente, segundo o ritmo dele. Ele também não desconfia, porque existe um desconhecimento total, uma ignorância total sobre esse campo. Não desconfia que a mulher está reprimida, está bloqueada, não tem prazer no sexo, e ele continua num ritmo normal de pretensões, de direito e de querer, sem considerar minimamente a variável de que essa pessoa há 3 anos vem lutando contra uma doença que se chama câncer, certo? Então, tanto o homem quanto a mulher, quando existem esses casos, seria importante tomar conhecimento de outras dimensões do jogo da vida, da energia, da vitalidade, do relacionamento, do mundo amoroso, certo? Porque, por exemplo, se o homem entendesse um pouco, e se ele ouvisse esse vídeo, assistisse esse vídeo, ele poderia contribuir, no sentido de, talvez, de dar uma atenção diferente, de ter uma dimensão amorosa diferente, ou de ter uma proporção muito mais adequada sobre o ritmo e sobre a exigência deste campo, certo? Porém, tudo somado, quem tem a doença tem a condição, e diria eu, a capacidade de resolver melhor do que qualquer um outro que pudesse colaborar, certo? Do ponto de vista da mulher acometida deste mal, uma das primeiras coisas a serem consideradas com seriedade é, temporariamente, talvez por um tempo longo, é abdicar da sexualidade, até que a pessoa se sinta em condições de viver esse instinto de um modo muito livre, de um modo muito tranquilo. Caso contrário, o risco continua, mesmo que a medicina faça o máximo possível. Em muitos casos, nós estamos ainda com o perigo à vista, certo? Eu gostaria que quem assiste esse vídeo, achando coerente,
e eu não estou exagerando nada, só estou dizendo que por trás de um câncer de mamas existe um problema de sexualidade com certeza, certo? Uma má gestão, uma repressão ou alguma coisa do gênero, que quem assistisse esse vídeo repassasse para muitas mulheres que podiam se beneficiar, certo? Eu deixo aqui o meu abraço para vocês e quem gostar, de fato, compartilhe. E quem não tiver inscrito no canal, se inscreva. Aquele abraço do velho, até o próximo vídeo.